E aí, pessoal, vamos prosseguir então. A Associação de Futebol Juvenil de New Rochelle, em Nova York, foi o lugar onde Charles Gordon Blazer começou sua relação com o futebol. Em meados do ano de 1970, ela era administrada por voluntários, sobretudo empresários e advogados que viam o esporte como um passatempo saudável para seus filhos, promovendo-o com um fervor que beirava o religioso. A missão da Liga, fundada em 1973, era assegurar o crescimento das crianças por meio do que nós acreditamos ser um esporte saudável e desafiador, entre aspas. Ignorado por anos até se tornar irrelevante nos Estados Unidos, o futebol fora adotado, de maneira significante, por famílias de classe média suburbanas em menos de uma década. Elas estavam ansiosas para encontrar um esporte que seus filhos pudessem jogar ao ar livre, além do beisebol e do futebol americano. Esse surto coincidiu com o nascimento da Liga Norte-Americana de Futebol, uma reluzente associação profissional que, graças à entrada de astros comercializáveis como Pelé, chamou a atenção do grande público para o esporte, pela primeira vez nos Estados Unidos. Em todo o país, pais de crianças pequenas se dispuseram a pagar $50, $100 ou mais por ano para que seus filhos pudessem jogar nesse jogo estranho, no qual não é possível usar as mãos e ninguém parece ser capaz de pontuar. A maioria dos jovens e mulheres envolvidos com a Associação de Futebol Juvenil de New Rochelle era de pais trabalhadores que não tinham tempo para assumir a complexidade da gestão de uma organização que crescia a olhos vistos. O fundador da liga tinha uma fábrica têxtil e o presidente era um executivo da área de seguros que passava muito tempo em Manhattan a trabalho. Para eles, o futebol era apenas uma maneira simples de fazer algo com seus filhos. Blazer, por outro lado, desenvolveu uma perspectiva diferente e, de certa forma, visionária do esporte. Ele identificou uma tremenda oportunidade financeira inexplorada para si mesmo no futebol, um esporte com viabilidade comercial praticamente zero nos Estados Unidos daquela época. Nascido em 1945, no distrito de Queens, Blazer nunca jogou futebol. Estudante competente, ele se formou em contabilidade pela Universidade de Nova York e começou um MBA, mas desistiu para entrar em vendas, acabando comercializar itens promocionais como camisetas e frisbees. Sua filha, Marcy, nasceu em 1968 e seu filho, Jason, chegou 2 anos depois. Quando os dois eram grandes o suficiente para entrar na liga de New Rochelle, Blazer tinha bastante tempo livre. Poucos anos após assistir uma partida de futebol pela primeira vez, Blazer se tornou o diretor da liga de New Rochelle. Fundou com outras pessoas a Liga de Futebol Juvenil de Westchester. Em 1980 foi eleito o primeiro vice-presidente da Associação de Futebol Juvenil do Sul de Nova York, que supervisionava o esporte em boa parte do estado. Em 1984 ele deu um salto grande ao ser eleito vice-presidente executivo da Federação de Futebol dos Estados Unidos, que supervisionava o esporte no país. A federação, localizada no quarto andar do Empire State Building, estava quebrada com um déficit de $600 mil no ano anterior, e o trabalho de Blazer não era remunerado. Para ele, contudo, foi um ponto de virada, o momento em que suas ideias de uma carreira no futebol mundial, ideias que quase absurdas para um norte-americano naquela época, começaram a parecer possíveis. Blazer viajava com frequência para supervisionar a complicada seleção nacional, que não se qualificava para uma Copa do Mundo desde 1950, assim como um comitê que sancionava as partidas internacionais nos Estados Unidos, uma fonte de renda fundamental para a federação. Nessa posição, ele começou a conhecer os funcionamentos do lado financeiro do esporte, ainda que de forma rudimentar, e identificou o potencial escondido atrás do campo. Escondido. Não há mágica, Blazer disse, em tom profissional, a um repórter pouco depois de assumir o posto. Para nos livrarmos do déficit, precisamos ter um produto viável e comercializável a fim de atrair patrocinadores, mas o produto não se provou vendável. A reluzente Liga de Futebol Norte-Americana escolheu-se após o auge tardio nos anos 1970 e jogou sua última partida em outubro de 1984. A FIFA rejeitou a candidatura dos Estados Unidos para sediar a Copa do Mundo de 1986 em favor do México. O time norte-americano saiu nas eliminatórias para a competição, em maio de 1985, em Torrance, na Califórnia, diante de uma multidão que parecia mais interessada em torcer para o oponente, a Costa Rica. Em julho de 1976, apenas 2 dias após retornar à Copa do Mundo no México, Blazer perdeu sua candidatura ao segundo mandato para um advogado da Louisiana cuja promessa de campanha era focar o futebol juvenil em vez do lado internacional do jogo. Mas Blazer, então empenhado em fazer carreira no esporte, não demorou para se recuperar e, no começo de 1977, ele e um expatriado britânico fundaram a Liga Americana de Futebol, uma alternativa de baixo custo à Liga de Futebol Norte-Americana que foi encerrada após a temporada de 1974. Como delegado dessa nova liga, Blazer cedeu um salário de $48 mil e administrava os negócios de sua casa em Scardale,
Nós queremos atrair famílias suburbanas para o futebol, entre aspas, ele disse. A primeira partida da liga foi em abril de 1978, mas ao final do ano, Blazer havia sido expulso do seu posto de delegado pelos proprietários furiosos, aos quais se recusava a dar informações sobre as finanças da liga. Relutando em delegar e aparentemente abusando de sua conta de despesas, incansável. Blazer logo conseguiu um trabalho como presidente de uma das franquias da liga, o Miami Sharks, no qual cedeu um salário de $72.000. Embora o time trouxesse menos de 1.000 espectadores às suas partidas, em maio de 1979 foi demitido pelo dono brasileiro do time. Interessante. Porém, menos de um ano depois, ele deu sua grande tacada, encabeçando a campanha de Jack Varner para a presidência da CONCACAF e servindo como seu gerente de campanha. Em abril de 1990, Varner precisou se estabelecer por um tempo no México e logo depois recompensou Blazer dando a ele o cargo de secretário-geral da confederação. Enquanto Varner se responsabilizava pelo lado político do jogo, Blazer se encarregava de descobrir como fazer dinheiro com a CONCACAF. Quando os dois assumiram o poder, a organização, fundada no começo dos anos 1960, tinha um orçamento de $140.000, apenas $57.000 no banco, e o escritório principal ficava na cidade de Guatemala. Blazer levou a sede de CONCACAF para Nova York e em poucos meses Donald Trump, olha só que interessante, hein? Ofereceu-lhe pessoalmente as salas do 17º andar da Trump Tower. Com economia em recessão e taxas de ocupações baixas, o magnata imobiliário ofereceu a Blazer um ano de aluguel gratuito e mais 11 anos pela metade do preço de mercado. Blazer, que começou a considerar Trump um amigo próximo, afirmou que o acordo era a prova de que uma força espiritual está tomando conta de nós, entre aspas. Logo ele criou a Copa Ouro, uma competição disputada pelos times da Confederação Nacional e com um formato parecido com o da Copa do Mundo, lançado como uma vitrine para as seleções nacionais dos Estados Unidos e do México. A Copa Ouro logo traria, a cada edição, dezenas de milhões de dólares em dinheiro da televisão e dos patrocinadores. No começo de 1997, foi aberta uma vaga no comitê executivo da FIFA quando um dos 3 delegados da CONCACAF morreu subitamente de ataque cardíaco. Embora outros tenham demonstrado interesse pela vaga aberta, ninguém teve uma chance real. Varney, em uma manobra tipicamente ditatorial, não permitiu campanhas, insistindo que os votos fossem enviados por fax, e anunciou a eleição de Blazer ao conselho mais poderoso do futebol 3 dias depois. Ao longo do tempo, Blazer teria lugar em 5 comitês da FIFA, incluindo o comitê executivo. Sob sua supervisão, o futebol na América do Norte saiu da obscuridade para se tornar um empreendimento viável, com renda bastante constante, proveniente de acordos com patrocinadores, anunciantes e canais de televisão. Blazer não apenas ajudou a FIFA durante o colapso catastrófico de sua parceira de marketing de televisão, a ESPN, mas foi também fundamental em levantar ainda mais recursos. Enquanto isso, a CONCACAF viu sua receita ir do quase zero em 1990 a $35 milhões em 2009, ao passo que o prestígio e a influência da FIFA disparavam. A Liga de Futebol Profissional dos Estados Unidos, a Major League Soccer, que ainda não existia quando o Blazer se juntou à CONCACAF, tinha então conquistado um contrato de longo prazo com a ESPN, graças principalmente à influência direta de Blazer. O futebol feminino que ele dirigiu em meados de 1980, ainda na Liga de Futebol Norte-Americana, jogou sua primeira Copa do Mundo sob a supervisão de Blazer e o campeonato foi sediado 2 vezes pelos Estados Unidos desde então. Divorciado, Blazer morava com sua namorada, uma bela ex-atriz de novelas, em um apartamento luxuoso e espaçoso no 49º andar da Trump Tower. Ele era dono de um condomínio no litoral das Bahamas no valor de $900 mil e havia planejado comprar apartamentos adjacentes com vistas para a Baía Biscayne, muito acima da praia de South Beach, em Miami, somente para seu uso pessoal. A FIFA pagava a Blazer, assim como a todos os 24 membros do seu comitê executivo, viagens de primeira classe a vários eventos e reuniões ao redor do mundo, oferecendo acomodações 5 estrelas, limusines com motoristas, jantares sofisticados, vinhos finos, presentes e o que parecia ser uma fonte negociável de ingressos de jogos. Ela lhe pagava uma bolsa anual de $100 mil, sem incluir despesas de viagem adicionais, além de um bônus anual de, no mínimo, $75 mil e uma generosa ajuda de custos sempre que ele estivesse viajando. Blazer interagia com presidentes, a realeza e bilionários, considerando celebridades e produtores de televisão bem-sucedidos como amigos. Também farreava noites inteiras no badalado Elaine's, em Nova York, e às vezes até ganhava favores pessoais de seu bom amigo Donald Trump, que uma vez lhe permitiu realizar uma reunião com ex-colegas do ensino médio no cintilante lobby da Trump Tower. Famoso entre os torcedores de futebol fora dos Estados Unidos por seu tamanho e sua farta barba grisalha, Blazer desfrutava de um anonimato quase total em casa, podendo andar na sua cadeira de rodas motorizada livremente pelo Central Park, com seu papagaio de estimação nos ombros, sem medo de ser incomodado por fãs de futebol ou por membros da imprensa esportiva. Em resumo, era um estilo de vida impressionante e totalmente inesperado para um cara obeso do Queens,
que só chutou uma bola de futebol pela primeira vez quando já tinha mais de 30 anos. Muito interessante, né? Vamos prosseguir até. Cada vez vai ficando melhor.